sou normal. Quando você começou a estudar... Quando eu comecei a estudar esse efeito no cérebro. Ah, entendi. Pra mim, mudou muito, assim, porque eu achava que eu tinha algum problema muito sério. Depois eu falei, gente, é normal. Então, assim, comer uma maçã de estômago vazio, naquela época, aumentava muito a minha fome. Eu não tinha, assim, era muito açúcar da maçã. Comer um brigadeiro é muito pior do que comer a maçã que abriu o meu apetite. E aí era praticamente assim o couvert dos restaurantes, pode olhar, é tudo questão de entender a ordem dos alimentos. Tem estudos mostrando que se você pega um prato de salada primeiro, come uma fibra boa lá, pega um ceviche em vez do pãozinho. São sugestões que eu dou para os pacientes, ó, não aceita couvert, avisa o garçom. Se você estudar vício, é muito adição, não pode falar vício, porque senão as pessoas se revoltam quando fala de comida. Deve ter até relação com a dopamina, porque tem um efeito surpresa, né? Tem um efeito surpresa e é muito aditivo, assim. Dando-se uma bomba. A pizza é uma gordura doce, porque é muita farinha, né, que vira açúcar, com o queijo, que é muita gordura. Irresistível. Entendi. Você não consegue parar. E aí, assim, a indústria estudou isso também. Então, eles sabem que existe uma combinação do prazer, que chama The Bliss Point. É o ponto ápice do seu prazer com a comida. Eles ficam tentando chegar lá no Bliss Point. O que é o Bliss Point? É o ponto que você quer mais um, que diminui o tempo mão-boca, mas que ele não é tanto prazer assim que te sacia, porque ele não quer que você pare de comer. Esse Bliss Point é uma arte em chegar. E o que ajuda? Misturar o sabor doce com o salgado. Então, por exemplo, refrigerante normal. Se eu te dar um copo com açúcar, misturar e botar água com gás lá, você não vai querer beber. Porque é a mesma quantidade de açúcar, mas é açúcar puro. Dá náusea. Agora, você pega um refrigerante normal, ele tem bastante sódio para atenuar a quantidade de açúcar que está lá. Ele tem cafeína, que também aumenta a sua vontade de beber, e ele tem o gás, que aumenta o prazer da língua. Então, e além de tudo, obviamente, tem os aditivos de sabor que não tem caloria, então o FDA inicialmente falou, não tem caloria, não tem problema, liberado. Ele também ativa o nosso prazer. Então, pensa que é uma combinação mágica, você não consegue fazer Coca-Cola em casa. Não fique irresistível, você misturar a mesma quantidade de açúcar, você não bebe, é muito cansativo. Verdade. E demora muito para fazer isso. Eu vi um estudo lá daquele Dr. Pepper, que tem lá nos Estados Unidos, eles gastaram milhões de dólares. Cada vez que eles testavam o produto, eles testam para ver essa quantidade que chegou no Bliss Point fica aditivo. Então, assim, é a armadilha que a gente se coloca o tempo inteiro.